Oi, 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 aos que assistiram a etapa de vida anterior, eu contei a minha história no Espírito Santo e falei da mudança de plano que eu acabei tendo na minha vida, onde eu abandonei a ida da residência para Portugal e fiquei no Espírito Santo porque vimos oportunidades no Espírito Santo. Gente, a importância de se avaliar oportunidades, ela é muito importante, porque você precisa visualizar que aquilo vai te levar a um crescimento e te ampliar o horizonte para mais situações e além de favorecer um sucesso. Quando eu tive no Espírito Santo só para fazer a transição e decidi ficar, ali eu tinha a oportunidade de crescer muito porque era uma coisa nova a ser desbravada dentro daquele estado. Eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial que poderia me expandir o desenvolvimento dessa especialidade dentro do Espírito Santo. Eu teria a oportunidade de me desenvolver como uma profissional da área comercial. Eu teria ali junto a uma oportunidade de me desenvolver como empresária. Então, visualizar mudanças de plano e analisar qual delas vai te trazer mais benefício é extremamente importante. Porque geralmente visualizar isso e decidir por isso é sair de uma zona de conforto. Ou seja, vai ser provavelmente um caminho e uma etapa um pouco mais difícil. Mas os resultados são, quando alcançados, muito mais enriquecedores e você com certeza será uma pessoa muito maior do que pensava e poderia imaginar que seria, tá? Então, depois que eu saí dessa etapa do Espírito Santo, apesar do desespero, da dor enorme que eu tava pela separação e pelas coisas que eu tinha deixado ali, eu era uma pessoa extremamente enriquecida de conhecimento. Eu tinha experiência na área clínica, com especialista, dentro dos meus próprios pacientes que eu pude desenvolver. Eu tive experiência como empresária, eu tive experiência como profissional da área comercial. Ou seja, eu, apesar de desesperada e sofrendo, eu poderia escolher que área atuar. Poderia decidir qual a área eu iria atuar. Só que parece que é fácil, né? Não, gente. É muito difícil. Sabe por quê? Porque antes de você decidir em que você vai atuar, você precisa se recuperar. E nessa etapa de vida, eu precisei de ajuda profissional. Eu precisei de ajuda profissional porque virar a chavezinha da mente e conseguir focar num crescimento na hora que a dor é muito forte ainda, é algo difícil. E talvez essa seja a hora que você pode ajudar o seu amigo do lado. Esse livro aqui, Desbloqueie o Poder de Sua Mente. Existe na página 23 dele, ele fala do índice de pessoas com depressão que aumentaram 18,4% entre 2005 e 2015. É altíssimo esse número. Atingindo 322 milhões de homens e mulheres em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de que 11,5 milhões de habitantes sofrem de uma doença. Essa doença, infelizmente, é de uma dor muito profunda emocional que pode levar as pessoas ao suicídio. Nós somos acometidos desse mal. Isso é constantemente, várias pessoas do seu lado, até mesmo com você. Nessa hora eu precisei de uma ajuda profissional. Precisei de uma ajuda profissional para me refazer emocionalmente, antes até mesmo de escolher como eu ia me recuperar profissionalmente. Eu precisava recuperar a Rose. E aí, passado um período de tratamento, eu já conseguia me sentir um pouco mais segura. Não boa, mas melhor. E foi a hora que eu decidi, vou montar uma clínica. Eu preciso voltar a trabalhar. Além da necessidade financeira, eu precisava começar, dar um start de reiniciar uma vida. Aí, com o tanto de experiência que eu tinha que usar essa experiência. Então, decidi montar uma clínica. Eu montei uma clínica no estado do Rio de Janeiro, no interior, em Resende, porque era próximo da minha mãe. E deu super certo, porque novamente era uma área, um território a ser explorado no setor de nefrologia de atendimento 24 horas. Deu muito certo, mas a Rose estava sentindo falta de contato com mais pessoas. A área comercial me deu esse acesso a pessoas, estar sempre com pessoas, e eu estava sentindo falta disso, apesar de ter a clínica, bastante contato com o animal, o proprietário,
mas eu sentia falta das pessoas. Então um dia eu recebi uma ligação me comunicando que havia uma vaga na distribuidora Forte Rio, no Rio de Janeiro, se eu não queria me candidatar a essa vaga. Fui ao Rio, fiz a entrevista, fui aprovada. E aí fui trabalhar no Rio. Fechei a clínica em Resende, fui trabalhar no Rio, porque eu queria o contato com pessoas. Só que trabalhando, eu descobri que eu também senti falta do contato da clínica. Então, eu fiquei assim, gente, eu tô na clínica, eu quero as pessoas, eu tô com as pessoas, eu quero também a clínica. Eu preciso equalizar isso e transformar isso numa coisa viável pra mim. E foi aí que, novamente, estudos e ideias me levaram para um projeto novo, aonde eu percebi que eu teria acesso às duas coisas. Eu estava na Forte Rio, totalmente insatisfeita. É importantíssimo você diagnosticar esse momento seu de insatisfação e dar um basta no momento de satisfação. Seguir com a insatisfação é seguir com a tristeza que vai te levar para um caminho ruim. Então, uma vez determinada a insatisfação, você precisa mudar o caminho. Foi aí que eu fui chamada de maluca, de louca. Como que você faz isso com o filho? Você pediu demissão do trabalho, mas eu tinha um projeto que eu acreditava muito. E eu pedi demissão da Forte Rio. Esse meu projeto era interessantíssimo, porque como eu trabalhava com hemodiálise e pacientes internados, intensivismo, no caso, a gente sempre usava diversas formas de acesso terapêuticos. E era uma coisa que muitos precisavam usar, mas não era ainda de uma rotina da clínica. Eu tô falando isso há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Hoje, graças a Deus, a gente vê isso com uma quantidade assim muito maior, mas não era. Então, o que eu tive ideia? Eu vou montar uma distribuidora minha, aonde eu vou até as clínicas, eu ofereço treinamento de acessos terapêuticos e faço uma venda casada de consumíveis de acessos terapêuticos. Eu ensino, a pessoa passa a usar e passa a comprar comigo. Nossa, gente, foi excelente. Foi uma fase ótima, porque eu tinha acesso com os pacientes, eu tinha acesso com a clínica e eu comercializava também. E isso me levava para várias clínicas. Foi uma fase excelente, só que a vida me proporcionou um crescimento. Eu trabalhando com acessos terapêuticos, uma amiga que era quem me fornecia os consumíveis dos acessos terapêuticos, ela falou pra mim, tem uma empresa aqui no Brasil que ela tá precisando de repente de alguém que possa representá-la melhor e tal, enfim, que foi a DigiCare. O dono da DigiCare, o diretor, o Eduardo, ele veio ao Brasil para me dar um treinamento. Ele conheceu o meu projeto dessa empresa, essa distribuidora, que era linkada a acessos terapêuticos, e até que ele me fez... Ele estava para ir embora e falou assim, você quer trabalhar comigo? Então me faz uma proposta, me apresenta uma proposta de trabalho. E foi aí que eu montei uma proposta de trabalho, ele falou que ia aos Estados Unidos conversar com um sócio e faria contato comigo. Enfim, em pouquíssimo tempo, coisa de 10, 15 dias, eu já estava contratada pela DigiCare. Eu acreditei que eu poderia fazer mais do que eu estava fazendo. Eu tive a coragem de desapegar de uma coisa fixa, pequena, que parecia segura, para arriscar em cima do que eu acreditava. E foi, assim, uma fase excelente. Excelente porque não foi muito difícil para mim comercializar a DigiCare, porque eu tinha esse produto dentro da minha clínica no Espírito Santo. Então, é muito fácil falar que é bom algo que você já acreditou que era bom e que você comprou lá atrás. Então, eu falar do diferencial desse equipamento era muito fácil para mim, porque eu sabia dele na rotina da minha clínica. Então, eu consegui casar todos os meus conhecimentos e aí sim eu parecia a pessoa mais realizada. Só que nesse período, mesmo começando a trabalhar na Renovete, eu ainda trabalhava com os meus atendimentos de nefrologia e seguia com os acessos terapêuticos, porque a DigiCare também ela é representante exclusiva da Mayla aqui no Brasil. E a Mayla são acessos terapêuticos exclusivos veterinários. Então consegui juntar muito tudo e era muito fortalecedor, engrandecedor, combinava-se muito bem. Só que
Perceber muito na vida é isso, né? Porque você começa a perceber tanto que você nunca fica sossegada. Você sempre quer alguma coisa a mais. Só que eu vivi uma fase onde eu não conseguia me dedicar às duas coisas, porque eu fazia o atendimento de nefrologia, eu tinha ainda o setor de nefrologia dentro da clínica Núcleo, na Barra, junto com a doutora Karine Klein, e trabalhava na DigiCare. Aí, gente, que vem a próxima etapa, que é uma etapa onde eu vivi uma divisão de forças muito grande entre a Rose comercial e a Rose clínica. E foi aí que, de fato, eu tomei uma decisão em relação a essas duas questões, clínica e comercial. Não deixa de assistir a próxima etapa, é a última etapa. Depois dessa última etapa, nós vamos ter algumas lives, não vão ser muitas, mas vão ser com pessoas que têm experiência em já ter ajudado na dor de alguém, tá? E importante para vocês verem como uma coisa muito doída te fez pensar e me fez levar a descobrir uma Rose que foi a de todas que eu mais me encantei. Que eu descobri que era a Rose de verdade, com mais afinidade, mais prazer e satisfação. Ok? Então, gente, enxergue as oportunidades. Não tenha medo de se mover, sair da zona de conforto. E acredite em você. Nunca se esqueça. Tá doendo? Divide com alguém. Tem que ser dividido. Você pode receber ajuda e essa ajuda vai colaborar com a sua vida. Tá bom? Eu espero vocês amanhã no último episódio, onde eu vou contar a minha trajetória da DigiCare. Na DigiCare, ok? Obrigada. Espero vocês, hein?